repertório. Então eu queria que vocês olhassem para essa caminhada, pensassem no repertório que vocês foram ampliando. Quais foram os conceitos, os termos que vocês trouxeram para o cotidiano de vocês? A gente falou ontem de alguns termos que vocês tiveram dificuldade de entender no primeiro momento e que de uma certa maneira foram incluídos ao longo da disciplina, ao longo dessa caminhada das leituras. Primeira leitura a gente falou do de um código de múltiplas cores. A governança é isso, não tem uma definição exata, não é preto e branco, não é só uma cor. Tem governança pública, tem governança corporativa. Dentro dos estudos da governança você tem uma série de abordagens. Teoria da agência, teoria de custo de transação. Você pode olhar através da visão baseada em recursos, teoria institucional. Então é múltiplo. Primeira abordagem que a gente estudou fala do homem racional, das perspectivas racionais. Teoria da agência, teoria de custo de transação. Tem um homem racional que busca tirar vantagem em alguns momentos, e aí tem um outro controlando para evitar essa tirada de vantagem, para evitar o comportamento oportunista. Então tem a escola que procura desenvolver um modelo que vai funcionar. Se você fizer isso, a empresa vai dar certo. Siga um padrão de governança corporativa que isso vai funcionar. Tem outra escola que falou que vamos olhar como que as pessoas se comportam. A imagem ela retrata a mancha que fica da caminhada. Quando você participa de uma atividade, você carrega aquilo no teu corpo. Quando você olha para as práticas dentro da empresa, da governança corporativa, você identifica modelos, que não necessariamente são aqueles desenhados, aqueles que estão no papel, no organograma. Outra escola, a perspectiva institucional, fala de normas, de valores, daquilo que a gente vai entendendo como padrões requisitados e adota comportamentos orientados por esse padrão. Quando eu vejo o sinal, não precisa alguém ficar relembrando que eu tenho que parar no sinal vermelho, que sinal verde eu posso avançar. Existem regras que são compartilhadas por toda a sociedade, por toda a comunidade. Então é uma forma bacana de olhar também a governança corporativa. Quando a gente começa a estudar a governança corporativa, a gente entende que do que leva a estudar a governança, o que leva à criação desse conceito, são as grandes corporações. Você começa a ter empresas cada vez maiores que começam a separar. Quem era o dono não é mais o gestor. Ele passa a ter um dono, passa a ter outro que é o gestor. Então isso começa a levar à separação entre o capital, o controle e a execução. E aí você começa a ter prestações de contas, precisa ter o agente, que é quem está executando, prestando conta para os acionistas. Esse está dentro do conceito de governança corporativa, essa separação do capital, do controle, para quem está executando, para quem está no cotidiano, que leva também à necessidade de criação de órgãos, mecanismos, comitês que deem conta de compartilhar conhecimento, compartilhar informação. E outra coisa que incentiva muito a criação de estruturas de governança são quando os escândalos corporativos, quando as pessoas se lambuzam de dinheiro, se lambuzam do ouro. Isso leva a perceber, se eu não controlar, se eu não cuidar, vai existir um comportamento oportunista. Eu preciso de alguma maneira limitar o comportamento oportunista para evitar que a pessoa se lambuze com o pote de mel ou com o pote de ouro. E para isso os acionistas começaram a reivindicar maior controle. Eles começaram a cobrar que as empresas tivessem mecanismos que garantissem que quem está lá cuidando do dinheiro, cuidando do pote de mel, não vai comer todo o mel, não vai se lambuzar com mel. Então você precisa ter mecanismos que garantam esse acompanhamento. Você tem estruturas de governança, você tem conselhos de administração, tem conselhos fiscais, tem auditoria. E você começa também a criar leis. As leis que criam maior rigor, que de uma certa forma levam à coerção do comportamento para que todas as empresas passem a ter o mesmo padrão, para que o acionista minoritário não seja trapaceado, para que os grandes controladores não possam tomar decisões ao seu bel prazer. Então a governança corporativa levou à mudança legal para poder mudar a realidade. E começa a exigir uma transparência cada vez maior
de balanços, de prestação de contas financeiras, de sustentabilidade, de responsabilidade social. Então se cobra cada vez mais transparência de dados, prestação de contas. Tudo isso é o que foi visto dentro da governança corporativa. Então tem toda essa caminhada que mudou a realidade de como as empresas se relacionam com seus acionistas. Depois a gente começou a debater a teoria da agência. Então começa a ter uma separação. Quem manda na empresa? É o dono do capital, o principal, ou é o agente, é quem está no cotidiano? Os dois querem a mesma coisa? Nem sempre os dois querem a mesma coisa. Existem divergências. Isso leva a uma série de conflitos, leva à necessidade de uma série de negociações, e para isso se cria mecanismos de controle, de acompanhamento, para evitar o comportamento oportunista. O que a governança da perspectiva da teoria da agência é para evitar o comportamento oportunista do agente, que ele não aproveite algum momento que possa trapacear e trapaceie. Então você tenta criar mecanismos de controle que evitam a virada de pescoço, que evitam outros comportamentos que você não possa ter, que não são esperados. Essa é a ideia da teoria da agência. E tem a teoria de custos de transação, está baseada num elemento central, é a transação. Como que quais atividades são feitas dentro da empresa, que transações ocorrem e qual a melhor forma de organizar essa transação. Ela deve ocorrer de qual maneira? Isso é a governança a partir da perspectiva de custo de transação. Tem 3 maneiras distintas principais para organizar essa transação. Ela pode ser via mercado, ela pode ser dentro da organização ou pode ser em rede, de maneira híbrida, que é o que a gente conversou muito e falou muito como tendência, cada vez mais olhar para conexões, olhar para redes, olhar para parcerias, para desenvolvimento. Mas existem coisas que fazem muito sentido fazer dentro da empresa e outras que fazem sentido comprar no mercado, ir para as transações de mercado. Isso é o que a teoria de custos de transação estuda e debate. Na sequência a gente apresentou a visão baseada em recursos e analisou qual a função do conselho. O conselho é um provedor de recurso. O conselho de administração, ele pode trazer recursos para a organização e ajudar ela a alcançar os seus resultados esperados. Ao ter esse modelo de gestão, ao trazer suas competências, suas redes de relacionamento, pode ajudar a empresa a ter desempenho melhor. Então isso é uma abordagem para estudar a governança também. Outra questão é olhar a perspectiva de controle ou colaboração, que é o paradoxo. Se eu controlo, eu levo a péssimos resultados. Se eu colaboro, também eu vou ter resultados negativos. O desafio é poder colaborar e controlar, que a princípio não cabe no mesmo lugar, mas tem que caber para dar conta da complexidade de uma organização. Quando a gente for falar de governança pública, nós lemos o texto do Mintzenberg, que falou muito da multiplicidade de organizações. Falou do triunfo do equilíbrio. Então, tem Estado e tem mercado, mas também tem cooperação, tem ONGs, empresas não proprietárias. É isso que faz uma sociedade dar certo. Não é quando existe um único modelo A ou B, é quando existe a complexidade de modelos coexistindo. Também a gente estudou a evolução da governança, da gestão pública, uma gestão burocrática, passando mais para a gestão e chegando até a gestão em rede, onde eu consigo fazer atuar múltiplos atores, múltiplas organizações públicas ou múltiplas organizações públicas e privadas para alcançar o bem público, para prestar o serviço que é esperado. E para fechar a disciplina, a gente falou da importância de trazer o foco para a sustentabilidade. Não tem como falar em governança e futuro sem trazer sustentabilidade para o centro da estratégia da organização. Esse é o grande desafio, você trazer a sustentabilidade para o centro do debate, para o foco da organização. Não adianta controlar, acompanhar, evitar comportamento oportunista, melhorar custo de transação, sem incluir a sustentabilidade.
E um elemento chave para ampliar o valor da sustentabilidade é a prestação de contas, são os relatórios. Os gestores prestando conta daquilo que fazem para a sociedade, para os acionistas da empresa, para toda a comunidade. E quando eu tenho gestores que têm uma valorização dentro da comunidade, os relatórios tendem a ser mais efetivos, tende a ter um impacto maior, uma qualidade maior. E aqui, para reforçar o conceito de que a sustentabilidade tem que ser incorporada no debate sobre governança, é o único caminho possível. Não tem caminho sem passar pela sustentabilidade. Não dá para falar, não faz sentido falar em governança, em fazer a organização dar certo, se não incluir a sustentabilidade como elemento central dessa caminhada. E esse é o caleidoscópio que a gente passou na disciplina. Essa complexidade, múltiplos olhares, múltiplas visões, mas é o que faz o estudo da governança, tenta dar conta dessa complexidade de elementos, de dados, de informação, de perspectivas teóricas, para entender essa realidade complexa, de múltiplos olhares.